Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse vídeo de Ano Novo Astrológico. Se você ainda não me conhece, eu sou a Liliana, estudo e trabalho com astrologia há 6 anos. Eu sou professora, terapeuta de mandala cristalina, runemal e outras cositas más que não vêm ao caso. Se você está por aqui é porque você se inscreveu nessa aula ou porque você já fez o seu mapa e as previsões comigo, e este é um presente que eu tô te mandando. Ou então é porque você é uma pessoa muito querida, um amigo, uma amiga que me acompanha e que me dá muita força para eu realizar esse trabalho aqui. Para qualquer que seja o seu caso, eu agradeço demais, honro a sua presença e quero saber, você está curioso, curiosa, para saber como que vai ser o Ano Novo Astrológico? Então vamos lá. Bom, o Ano Novo Astrológico, a gente chama de Ano Novo Astrológico a entrada do Sol no primeiro signo do zodíaco, que é Áries. Esse ano, o Ano Novo Astrológico vai acontecer no dia 20 de março, às 11 e pouquinho da manhã. Então, feliz Ano Novo para todo mundo. Bom, vamos lá. 2025 já deu uma pequena prévia do que seria 2026, tá? Então eu não sei se você notou por aí que 2025 foi um ano de muitas coisas, né? Foi um ano pesado, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque foi um ano agitado, cheio de mudanças, cheio de novidades, coisas que a gente nunca imaginou que iriam acontecer, aconteceram. E parecia que era um ano que não ia acabar. A gente queria que 2025 acabasse. Chega, deu, já tô cansado, vamos mudar de ano para a energia renovar. E não acabava, né? E 2026, então? Já entrou com tudo, entrou no pique, né? A gente brinca que o ano só começa depois do carnaval. Esse ano começou muito antes, né? Esse ano, na verdade, não parou, ele foi atropelando a gente. O carnaval foi apenas uma pausa. E para algumas pessoas, porque outras pessoas trabalharam que nem umas loucas no carnaval. Você teve essa sensação? Se você teve, é porque eu vou te contar das configurações do céu. Eu vou te contar por que tem tanta coisa rolando, né? Então, escândalo do Banco Master, desastre natural, violência contra a mulher, desabamento, guerra. Gente, é um menu infinito, né? De coisas acontecendo neste mundo e a gente tendo que lidar com isso, tendo que lidar com a nossa vida. Então, calma, vamos entender isso astrologicamente. Bom, então, o primeiro fator que eu gostaria de comentar com vocês é que a gente tem 3 planetas na astrologia, que são o Plutão, o Netuno e o Urano, que eles estão mudando de signo, né? Então, desde 2025, o Plutão já mudou de signo, ele estava em Capricórnio e foi para Aquário. O Netuno mudou de signo também e o Urano também vai mudar de signo. E aí, Lili, mas o que é isso? O que quer dizer isso? Então vamos lá. Esses 3 planetas são os planetas mais distantes do planeta Terra. E eles são, pela nossa percepção, eles são aqueles que se movimentam com mais lentidão. Aqueles que mais lento percorrem os graus do zodíaco, né? Então, esses planetas, eles são chamados pelos astrólogos de planetas geracionais. Por quê? Porque quando eles fazem as configurações no céu, quando eles propõem uma tendência para acontecer, essa tendência geralmente afeta todo mundo, a humanidade, o coletivo, né? Não que os outros não atinjam todo mundo, atinge todo mundo, mas as consequências dessas conjunções são mais sociais e mais geracionais do que as dos outros planetas, certo? Então, já faz muito tempo que não temos uma configuração como essa que eles estão fazendo agora. Tá? Para vocês terem uma ideia, uma configuração parecida com essa aconteceu na época da Revolução Francesa. E olha só a quantidade de mudanças, a quantidade de coisas que aconteceram, as coisas que aconteceram com o mundo depois desse movimento da Revolução Francesa. Mudança de ideais, mudança de política, mudança em todas as áreas da vida, né? Então, não é uma coisa pequenininha, é uma grande mudança, né? E aí também, vamos pensar que toda grande mudança não acontece da noite para o dia. Esse momento é um momento do start, um momento do começo dessas mudanças, para que a humanidade se transforme, para que as sociedades mudem, né? E aí a gente
a gente pode pensar, será que a gente está precisando mudar? Será que o mundo está precisando mudar? Claro que tá, né? Então olha só que oportunidade para que a gente transforme o mundo num lugar melhor. Né? Os céus estão colaborando com os humanos para que isso aconteça. Então não adianta a gente, né, bobagem a gente ficar com medo disso. A gente tem que aproveitar, né, esse momento para realizar as coisas e as mudanças que a gente acha que são importantes para o mundo, para as futuras gerações. Né? Não importa o tempo que isso vai levar, mas a gente tem que se engajar nesse movimento que o céu está propondo para a gente. Tá? Então vamos lá, vamos falar de cada um dos planetas. Então eu vou começar por Plutão. O Plutão entrou em Aquário, então vamos pensar, o Plutão é o planeta das transformações, das crises, né? Aquele planeta que você vai ter que mudar. Querendo ou não, a mudança vai acontecer, a transformação precisa vir, porque algo não funciona mais, porque algo está antigo, porque está na hora de uma coisa morrer para outra vir e substituir. Esse é o Plutão. E o signo de Aquário é também um signo de mudanças. Mudanças que envolvem tecnologia, pensamento ideológico. Aliás, um pensamento muito forte e com muita garra para convencer milhões e milhões de pessoas a se engajarem e trabalharem em prol do coletivo. Isso é Aquário. Né? Esse é um lado de Aquário, que é um lado bastante forte, né? O Aquário fala do coletivo. Então, quando a gente vê uma configuração dessa no céu, e também no nosso mapa astral, no nosso mapa natal, a gente tem que pensar, então, qual é essa mudança que eu estou sendo chamado a fazer? Qual é a área da minha vida que eu preciso mudar? Né? E, como humanidade, qual é a mudança que a gente vai assistir agora? E a gente vai ficar só assistindo ou a gente vai participar? Então essas são questões que o Plutão vai trazer pra gente, né? Sabendo que são batalhas, não é uma mudança assim, ai, que gostoso, vamos mudar, vai ser bem melhor, vamos lá, gente. São batalhas, são lutas, né? São momentos de ideais que precisam ter mais engajamento, então a gente precisa saber onde a gente está indo, saber com quem que a gente está fazendo a nossa parceria para realizar essa mudança, né? E ter essa certeza de que é uma mudança para melhor e não para pior, né? O segundo planeta que eu gostaria de falar é o Netuno. Ele entrou em Áries no dia 26 de janeiro, agora de 2026, tá? E ele é um planeta que é ligado aos sonhos, aos ideais, às inspirações, à arte, à música e também à espiritualidade. E ele entrou num signo que é Áries, que é um signo da conquista, da coragem, do impulso, da iniciativa, da ação. Então parece interessante porque parece que são opostos, né? Então a gente tem uma coisa meio abstrata e uma coisa muito concreta que precisam se juntar, que precisam se unir, né? Mas olha que interessante, né? Imagina se a gente coletivamente consegue ter coragem de agir pelos nossos ideais, ter coragem e o entendimento de fazer o que precisa ser feito para o bem de todos, né? Para o bem do planeta. O Netuno ele também fala muito das questões ambientais, principalmente aquelas que são relacionadas à água, né? As águas, que são questões que estão muito aí, né? Para a gente aprender a lidar, para a gente mudar e pra gente prestar atenção, né? O Netuno também, ele pode trazer, o Netuno em Áries, ele pode trazer, assim, um agir meio heróico, né? Um sacrifício em prol da humanidade, um sacrifício em prol do bem maior. E nisso a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque esse pensamento já foi utilizado muitas vezes, né, como uma fachada para atos que não eram tão em prol de todo mundo assim, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esse discurso e usar a nossa consciência para julgar,
né? Quais são as barcas que a gente vai entrar, né? Quais são os mares que a gente vai mergulhar? Então, também ter esse discernimento, né? Porque o Netuno também pode trazer ilusão, pode trazer engano, tá? Então, a gente também tem que ficar ligado, tá? Em termos coletivos, projetos, invenções, explorações científicas vão ganhar força, tá? Especialmente na área da saúde, na área das pesquisas e da tecnologia voltada à saúde, tá? E pode ser muito interessante a gente olhar no mapa quais são as áreas que esses planetas tocam no nosso mapa natal, né? Então eu aconselho vocês realmente a abrirem aí na internet, o astro.com, fazer o seu mapa virtual e dar uma olhada. Peraí, onde é que tá Áries no meu mapa? É uma área de destaque esse ano, tá? Se você pode pedir ajuda do chat GPT para tentar entender o mapa, porque às vezes vem só o desenho, né? Você pode pedir ajuda do chat GPT, você pode pesquisar na internet, mas eu sempre aconselho que você consulte um astrólogo, né? Não necessariamente eu vou adorar se for eu, mas se for qualquer outro astrólogo. Porque o astrólogo, ele tem essa prática de olhar para o mapa do céu de hoje e olhar para o seu mapa natal e conseguir fazer essa interpretação, fazer essa conversa entre um e outro, né? Que parece uma coisa muito simples, mas que na internet pode ser uma coisa muito uma nota só, sabe? Uma coisa muito rasa. E um astrólogo, ele pode te ajudar a dar um mergulho mais profundo nisso aí e tirar uma interpretação um pouquinho mais elaborada, um pouquinho mais clara sobre esse momento na sua vida, tá? Voltando então para os planetas, vamos falar um pouquinho de Urano. Urano vai entrar em Gêmeos no dia 26 de abril. Tá? Urano é o planeta das mudanças rápidas, da tecnologia, IA, eletricidade, meio de transporte inovador, carro elétrico, trem-bala, todas essas coisas têm a ver com Urano. Né? Tudo que seja moderno, inventivo, criativo, dinâmico tem a ver com Urano. E ele vai entrar também num signo que também tem essa característica do dinamismo, que é o Gêmeos. O Gêmeos é adaptável, ele é flexível, ele é interessado em novos saberes, ele é curioso, né? Ele corre atrás ele tem sede de conhecimento, né? Então, você imagina a união desses dois. O que vai ser, né? A velocidade que as coisas vão se transformar, né? A criação de a evolução de tecnologias e a criação de novas formas de tecnologia que a gente não consegue nem imaginar, a nossa cabeça não consegue nem alcançar o que pode ser além da IA, o que pode vir aí. A gente não tem nem esse alcance de entendimento do que pode acontecer com um Urano em Gêmeos, tá? Mas com certeza novas formas de viver entrarão em pauta, tá? Porque o Urano, ele traz transformações também. Então, tá preparado? Aí você vai falar assim, mas peraí, Lili, do jeito que você tá falando, tem muitas coisas boas. Então a gente vai ter um ótimo ano, a gente vai ter um ano fácil, leve. Não estou falando isso, presta atenção no que eu tô falando. Gente, eu gosto quando eu faço uma previsão, eu gosto de colocar as potencialidades, né? Então, as coisas positivas que podem vir dessa mudança. As coisas. A potência de desenvolvimento que esse trânsito, que essa configuração vai trazer pra gente. Mas é óbvio que toda coisa positiva tem o seu lado negativo, né? Toda luz tem um pouco de sombra. E aí, o que a gente tem que tomar cuidado com essa coisa da astrologia, da previsão, é que a gente não pode focar nem num lado, nem no outro, né? Então, vocês devem ter assistido já algum vídeo na internet falando que esse ano vai ser um ano horrível, a guerra, mortes coletivas, desencarnes coletivos, que eles gostam de usar essa palavra, desencarnes coletivos e tudo mais. E aí, eu não vejo sentido você fazer uma astrologia voltada
a catástrofe, né? Você fazer um trabalho voltado ao medo, né? A disseminação do medo. Isso, para mim, são aqueles arautos do apocalipse, né? Então eu não vejo sentido fazer isso, né? Colocar o medo nas pessoas, sendo que quem faz as mudanças são pessoas, né? Claro, são governos que são alguns governos são mais poderosos que outros, eles acabam decidindo muita coisa, mas as mudanças estão nas nossas mãos, na mão da humanidade, né? Então eu acho que a gente também não pode dar esse poder para os planetas, né? Então, por exemplo, esse trânsito de Urano que eu falei sobre a tecnologia, você fala assim, nossa, mas as tecnologias estão sendo muito ruins para os jovens, os jovens não sabem mais, eles não aprendem mais do jeito que eles aprendiam antigamente, tudo mais, ou as pessoas estão ficando viciadas e cada vez mais alienadas do que acontece em sua volta e tudo mais. Isso é óbvio que são consequências negativas de algumas mudanças que vieram acontecendo com a humanidade, mas que o ser humano precisa reagir a isso, né? Precisa começar a usar também essas tecnologias de uma forma mais positiva do que negativa, né? A questão do Plutão, por exemplo, né? Que o Plutão ele pode ser um planeta de destruição, de violência, de crueldade, né? De muita disputa de poder. É o que a gente está vendo por aí, com essas guerras, com essa violência que a gente está enfrentando. Mas ele pode ser direcionado, ele pode ser bem direcionado para uma mudança positiva, para uma transformação. Então a gente tem que confiar um pouco, né? Eu tenho um professor de astrologia que ele se chama Maurício Bernis. E ele fala que o céu é como o mar. Então, se a gente está numa época de uma temporada de altas ondas, nós, como surfistas, né, a gente vai decidir, a gente vai surfar essa onda? Como que a gente vai surfar? Quando que a gente vai? Qual o momento que a gente vai pegar essa onda? A gente vai deixar passar? Essa onda é grande demais para mim, eu vou preferir não pegá-la? Prefiro não, né? Eu acho que, mais uma vez, eu acho que existe uma grande potencialidade em todas essas configurações. Uma potencialidade boa, uma potencialidade real de mudança, de transformação da humanidade e do mundo que a gente vive. Mas a gente sabe que a gente está caminhando para uma evolução, né? E nesse caminhar para a evolução, existem tropeços, existem tombos. Não é assim com a nossa vida também? Mas ok, gente, vamos lá, a gente tem que acreditar, né? Eu acho, esse é meu ponto de vista, você pode concordar ou não comigo, mas eu acho legal, assim, deixar essa sementinha pra gente pensar um pouco, né? A gente tá espalhando medo, essa é uma grande questão. E aí pensar também, quem que espalha o medo? Por que espalha o medo? Eu vou me juntar a isso? Eu tenho um pouco de receio de me juntar a essa corrente do medo aí, tá? Eu acho perigoso, para dizer o mínimo. Muito bem, vamos continuar, gente. Agora eu vou falar de dois planetas, que é o Saturno e o Júpiter, que eles influenciam o coletivo, obviamente, mas que eles também têm uma grande importância nos nossos mapas natais. Então, o Saturno também mudou de signo já. Ele entrou em Áries no dia 13 de fevereiro. Por isso que eu tinha falado lá da conjunção Netuno e Saturno. Os dois estão no mesmo signo. Então, muita coisa acontecendo aí nessa área do mapa natal da gente e mundialmente, né? Muitas dissoluções mundialmente falando, né? Então, o Saturno, vamos falar um pouco dele. Ele é um planeta muito mal interpretado. Na astrologia tradicional, se falava que o Saturno é o grande maléfico. Por quê? Porque o Saturno fala de limites, fala de escassez, fala de cobranças, responsabilidades muito grandes, trabalho árduo, esforço. Mas o Saturno também fala de estratégia, de planejamento, de realização, de trabalho que
colhe os seus frutos, né? De tempo, de agir de acordo com o tempo, de agir aproveitando o tempo que se tem, né? Então, ele é um planeta, assim como aquelas mudanças que eu estava comentando, ele tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, como tudo na nossa vida, né? E esse planeta, complexo desse jeito, ele vai entrar na vibe ariana, que é essa força iniciadora, que é a coragem, que é a realização. Então isso a gente pode entender como nós vamos sofrer uma influência motivadora, uma vontade de realizar que vai ser um pouco mais madura, que vai ser um pouco mais pensada para que essas realizações durem no tempo, né? Então, de novo, é muito interessante olhar esta área em que Saturno e Netuno vão atravessar do seu mapa astral, né? Então, vai estar na área do dinheiro, vai estar na área da carreira, vai estar na área dos relacionamentos, da família. Então, quais são, onde que o Saturno em Áries vai impulsionar realizações para você. Então, não deixe de olhar, tá? Vai ser uma área muito mexida nesse ano, tá? Júpiter é o grande benéfico. Ao contrário do Saturno, que era o grande maléfico, Júpiter é o grande benéfico. Por quê? Porque é um planeta que fala sobre expansão, é um planeta de abundância, de generosidade, de proteção, de sorte. Tem mais alguma coisa positiva para eu falar de Júpiter? Porque ele tem todas as qualidades, são positivas, né? Ele vai entrar em Leão no dia 30 de junho. E ele vai ficar nessa posição por um ano, mais ou menos, tá? Leão é o signo da criatividade, é o signo da autoexpressão, é o signo da autovalorização, né? Do reconhecimento dos meus talentos, do reconhecimento do talento dos outros, né? Então, imagina essas duas forças positivas juntas, né? O que a gente tem que tomar cuidado é que os dois falam de abundância e isso pode trazer uma tendência a exageros, excessos de todos os tipos, né? Porque nenhum dos dois, nem o Júpiter, nem o Leão, gostam de ser podados, né? Eles não têm limites, vamos dizer assim, né? O Saturno tem muito limite, mas o Júpiter não tem limite nenhum, né? Então a gente tem que tomar cuidado também. Imagina você ter uma configuração de Júpiter e Leão na sua casa 2, que é a casa do dinheiro, da área financeira. Ai, vou ganhar muito dinheiro, vai ser maravilhoso, Lili. Também, mas você também vai ter muitos gastos. Você pode perder o controle, né? Então, é aquela coisa, positivo, negativo. Não vou repetir de novo, né? Mas tem configurações muito legais. O mapa do ano astrológico mesmo, quando você olha para o mapa do dia 20 de março, tem uma concentração imensa de planetas no signo de Áries, né? Que sugere direcionamento, impulso, crescimento e também uma sensação de urgência nesse direcionamento, nessa ação, né? Os temas do Saturno e do Netuno também vão ditar as regras desse ano, né? Então, tomar decisões, colocar os sonhos em prática, criar estratégias para atingir o seu objetivo, tudo isso está em pauta esse ano, tá? E o Júpiter muito bem colocado, trazendo benefícios, trazendo confiança em si mesmo, nas suas ações, no futuro. Então, assim, é um mapa muito positivo, mas que ao mesmo tempo exige persistência, paciência, testes antes que as coisas avancem, né? Então, assim, esse impulso de ação, esse impulso de crescimento e essa sensação de urgência, ele precisa ser um pouco refreado para que também a gente não chegue num lugar onde a gente não quer chegar, sabe? Ele precisa ser bem pensado, ele precisa ser controlado,
tá? Bom, gente, é isso. O que eu tinha para falar para vocês é mais ou menos isso. Eu vou adorar saber da sua opinião, eu vou adorar receber sua pergunta, eu vou adorar fazer o seu mapa astral. Se você quiser vir fazer o seu mapa astral comigo, vai ser uma honra. Eu vou deixar os meus contatos para que vocês entrem, para que vocês vejam o meu Instagram, o meu YouTube, conheçam um pouco mais do meu trabalho. E por esses canais vocês conseguem acessar o meu contato pessoal, tá? Então, quero terminar agradecendo novamente a presença, o apoio e a confiança de vocês. E lembrar vocês para me seguirem no Instagram, que é o @liliastral, né? No Instagram eu sempre publico os vídeos mais curtos, que falam sobre as luas novas, os eclipses, as configurações mais importantes do céu, né? Eu tenho o YouTube, Lili Astral, e no YouTube eu vou começar uma série nova de vídeos que eu vou falar sobre os signos, né? Só que eu vou falar de um jeito um pouco mais aprofundado do que o que a gente vê por aí. Então assim, Áries é impaciente, Escorpião é vingativo. Essa interpretação é uma interpretação muito rasa, não serve muito pra gente, né? Todos os signos, eles têm lições para ensinar. E eu vou falar um pouco sobre isso. Vou falar um pouco mais aprofundadamente sobre cada signo do zodíaco, começando por Áries, terminando em Peixes, tá? E a grande novidade de 2026 vai ser o meu grupo de WhatsApp. O que vai ser esse grupo? Esse grupo vai ser um grupo fechado para divulgação do meu trabalho. Então não vai ter bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês vão receber uma mensagem por semana, no máximo, às vezes nem isso, tá? Porque eu vou divulgar meu trabalho, eu vou colocar vocês a par de todos os trabalhos que eu realizo com relação à astrologia. Eu vou deixar ofertas exclusivas para os participantes deste grupo, para vocês poderem acessar o meu trabalho de uma forma mais acessível, né? E também vou colocar as principais tendências astrológicas, tá? Do ano. E eu vou colocando conforme elas forem acontecendo e a gente vou explicando para vocês mais ou menos como é que é, tá? Se você não faz parte do grupo e você quer fazer parte, entre em contato comigo que eu vou te colocar nesse grupo, tá? Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, fiquem bem e, especialmente, feliz ano novo!